pessoal! Nesse vídeo, nós vamos dar continuidade ao treinamento do preenchimento do REDCap. Agora, nós vamos falar sobre o preenchimento do MPI. Assim como a gente fez com a avaliação geriátrica compacta, no MPI também vai ser necessário cronometrar o tempo de preenchimento de todos os itens. Iniciando com quem o paciente mora e o número de medicamentos, esses dois já estão preenchidos porque foram informações que a gente já colocou anteriormente e, portanto, o REDCap automaticamente faz o preenchimento para a gente, assim como em relação aos dados das atividades básicas de vida diária. Então, nós vamos começar a preencher mesmo no MPI as atividades instrumentais de vida diária. Vão ser 8 itens analisados, e da mesma forma como para as ABVDs, a gente vai fazer a avaliação de como o paciente, se ele executava essas atividades há um mês da admissão e como ele está fazendo no momento da admissão. Lembrando também de sempre olhar entre parênteses, porque vão estar aí explicações sobre como nós devemos considerar a pontuação. Fazendo o preenchimento de todos os itens, o próprio REDCap já vai dar a pontuação total. Seguindo no MPI, nós vamos para a avaliação do status mental, através da SPMSQ. A primeira pergunta, que seria qual é a data de hoje, como nós já fizemos o teste de 10 CS, o REDCap também vai fazer o preenchimento já de acordo com o que o paciente respondeu anteriormente, né, de acordo com a nossa coleta anterior. E aí nós vamos, então, para a pergunta já de número 2, que é perguntar qual que é o dia da semana, depois, em que lugar estamos, e aí a gente vai considerar se o paciente falar em relação tanto à localização, ou o local, o nome da cidade, ou o nome da instituição. Depois nós vamos perguntar sobre o número de telefone. Se o paciente não tiver telefone, a gente pode usar a pergunta substituta, que é qual é o seu endereço. Depois, a data de nascimento, inclusive já aparece aqui para a gente conferir se a resposta está correta. Assim como a idade, a mesma coisa, já vai aparecer aqui para a gente. Quem é o presidente atual do Brasil? E aí não precisa falar o nome completo, basta falar o nome do presidente ou como ele é conhecido. E quem foi o presidente anterior ao presidente atual? Nós vamos perguntar também sobre o nome de solteiro da mãe do paciente. E aí a gente não precisa fazer a verificação, é somente necessário que o paciente ele forneça um nome próprio feminino, junto com um nome que seja diferente do paciente, né? Um sobrenome diferente. E por fim, nós vamos para a etapa de contagem, né? Na verdade, de subtração, no qual a gente vai orientar o paciente a diminuir 3 a partir de 20, né? Então, a gente vai pedir para que ele subtraia 3 a partir do número 20. Se o paciente se recusar ou se tiver um erro durante a execução da série, a gente já vai considerar como incorreto. Não precisa ser feita a correção, caso ele faça uma subtração errada, a gente pede para ele continuar, mas já vai dar como incorreto. E no final, novamente, o REDCap, ele já vai colocar o número total de erros, fazer o ajuste para a escolaridade e fornecer a pontuação ajustada. Depois, nós vamos para a avaliação das úlceras por pressão. No MPI, eles utilizam a escala de Exton-Smith Scale, que avalia o estado geral, o estado mental, a capacidade de deambulação do paciente, se ele deambula de forma autônoma, sem ajuda, ou com ajuda, se fica na poltrona, ou se já é um paciente acamado. A gente vai avaliar também a questão da mobilidade do leito, se o paciente ele consegue se mobilizar sozinho, consegue sentar, né, se ele tem eventualmente uma mobilidade normal ou se não consegue fazer praticamente nenhum movimento, não consegue se deslocar no leito. E por fim, a gente avalia a questão da continência urinária e fecal. Depois nós partimos para a avaliação das comorbidades, serão avaliados através da CIRS, né, Cumulative Illness Rating Scale, 13 sistemas.
O que o examinador precisa avaliar é se existe alguma doença, algum comprometimento dentro de cada sistema, e se caso exista, ele precisa graduar em leve ou moderado e grave. Leve vai ser considerado aquela doença ou comprometimento que requer apenas um segmento, mas não necessita de nenhum tratamento específico, nenhuma intervenção. Já o moderado e grave são acometimentos que necessitam, portanto, de algum tratamento ou alguma intervenção para cuidados. Então, por exemplo, um paciente que a gente classifica como uma doença renal crônica pelo clearance, se for apenas um paciente que tem uma DRC, mas que só faz um acompanhamento, não toma nenhuma medicação específica, não faz seguimento com nefro, a gente pode classificá-lo como leve. Já se ele faz um acompanhamento com nefro, já tem alguma medicação específica para DRC, aí a gente já classifica como moderado e grave, e assim para cada um dos sistemas. Seguimos para mini avaliação nutricional, a Minimam, e aí nós vamos questionar sobre a redução da ingesta, sempre referida nos últimos 3 meses, a perda de peso e graduar essa perda de peso. Novamente, nós vamos acessar a mobilidade, vamos perguntar também se o paciente sofreu algum estresse psicológico, alguma doença aguda nos últimos 3 meses, se ele apresenta problemas neuropsicológicos, isso o próprio REDCap já vai trazer de informações anteriores, portanto, já vai estar preenchido para nós, assim como o índice de massa corpórea. Por fim, qual a perda de peso estimada nos últimos 3 meses em quilos? Então, a gente vai colocar um número aqui. E o tempo de preenchimento em minutos. Dessa forma, a gente completa o preenchimento do MPI.